Uma boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma destas web talks de qualificação e turismo que a Gavi promove. Temos mais dois amigos, um muito comprometido connosco e sempre muito presente no caminho associativo que a Gavi tem tido, aliás foi um dos seus fundadores e um dos seus inspiradores, que é o João Nuno Marinho Falcão. Eu, como me compete, começo por apresentar o João Nuno, para quem me conhece pior. O João Nuno, enfim, tem um percurso muito rico no empreendedorismo em Portugal. Conhecemos-nos, ele como vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários e eu como diretor-geral. Como vocês imaginam, pintamos a manta nessa altura. Fomos, como nós dizíamos, fornecedores oficiais do empreendedorismo em Portugal. Fizemos talvez as primeiras ações, muito por inspiração do João Nuno, ligadas à promoção da gastronomia e dos vinhos. Fizemos o primeiro Sabores de Portugal há muitos anos, há muito mais anos do que eu e o João Nuno gostaríamos, mas há muitos anos iniciamos já os eventos na área da gastronomia e dos vinhos. Não havia chefes, era um bocadinho difícil encontrar chefes e enólogos e etc., de tal maneira que fomos encontrar figuras públicas que apoiavam esta promoção da gastronomia e do vinho. Isto foi quase no ano a seguir, ou 2 anos depois de termos feito o Portugal Fashion, que na área têxtil tentava fazer a mesma coisa, que era promover este cluster. Aqui foi uma tentativa na ANS de fazer, uma tentativa que eu acho que teve, como muitas das coisas que fizemos na ANS, que teve depois frutos, que foi fazer esta promoção do que nós somos neste capital simbólico que a gastronomia, os territórios do vinho, etc., traduzem. O João Nuno, para além disso, por isso, para além deste percurso associativo, fez muito empresariado, algum nesta área, outro um bocadinho diferente desta área, mas fundou também a Great Wine Capitals, que é uma travel network, foi seu diretor durante 9 anos. Hoje dedica-se muito, eu sei que se dedica a outras coisas, mas dedica-se muito à Vinitur, que é uma empresa que tenta mostrar há muitos anos, foi uma das primeiras empresas desta área, mas que tenta mostrar o que é que Portugal tem, e é esse um dos motivos da nossa conversa, o que é que Portugal tem de diferenciador no seu território, nos territórios do vinho, no enoturismo, que é o que vamos falar, etc, etc. O João Nuno foi muitas outras coisas, auditor de defesa nacional, foi JIP, esteve no Clube JIP, enfim, foi um conjunto de coisas que eu tenho felizmente acompanhado muito. O Pedro, eu tenho uma ligação até familiar com o Pedro, e muito gosto nisso, mas eu lembro-me de ver o Pedro mais vezes nos aeroportos do que em qualquer outro sítio. É verdade, é verdade. A verdade é que o Pedro tem um percurso muito internacional, esteve durante muitos anos e ainda está ligado ao Grupo Sograp. Esteve na Argentina durante muitos anos como CFO de uma das empresas do Grupo Sograp. Hoje continua a desenvolver a sua atividade nesta área, por isso é um dos grandes gestores do vinho e do negócio do vinho em Portugal. É licenciado em matemática ou em matemáticas aplicadas. Bem-vindos aos dois, é um grande prazer ter os dois juntos. A nossa conversa vai andar à volta das experiências internacionais de enoturismo e em especial do caso português. O que é este caso português? E eu, para ser o mais simples possível e o menos interventivo possível, porque o que os nossos participantes querem é ouvir-vos aos dois, é o que é que, começaria pelo João Nuno e depois passaria de imediato ao Pedro, que é o que é que Portugal pode ter de diferente neste negócio do enoturismo. Nós sabemos que o Turismo de Portugal tem apostado muito no enoturismo. Eu sei até que o João Nuno foi um dos especialistas que foi convidado pelo Turismo de Portugal para refletir sobre esta área.
e é muito relevante podermos perceber o que é que Portugal, no comparativo com outros países que têm muita atração nesta, falávamos entre os três, enfim, da França, da Espanha, até da Argentina, que o Pedro conhece bem, e que têm uma experiência densa nesta área do enoturismo. Eu quase diria que Portugal não tem tanta experiência de trabalho nesta área, mas tem uma singularidade especial, ou por outra, tem diferenciadores. Era sobre estes diferenciadores que eu gostaria de ouvir. O que é que Portugal tem de único no enoturismo? João Nuno. António, muito simpáticas as suas palavras. Este trabalho conjunto tem sido um trabalho que eu acho que, pelo que tem feito o António aqui na Agave, tem sido visionário. Eu acho que criar uma associação como o António criou de promoção da biodiversidade e dos produtos tradicionais, do vinho e do enoturismo, é realmente algo que estava em falta em Portugal, e por isso associei-me e associo-me às suas iniciativas sempre com enorme gosto, sabendo que é uma matéria onde me sinto bem profissionalmente e até familiarmente, mas é uma matéria que eu acho que tem muito ainda para Portugal dar, e portanto com todo o gosto estou aqui e partilho algumas das minhas reflexões ou experiências de trabalho, como esta aqui, sobre falar do enoturismo e do enoturismo que liga o enoturismo aqui em Portugal. Enfim, o enoturismo, o turismo de vinho e gastronomia, eu direi que, se olharmos para o cômputo do turismo, é talvez aquele que tenha mais, que seja a face humana do turismo. Ou seja, é uma interface onde o turista, através do vinho, o turista não tem só experiências de prazer, tem experiências também humanas, porque realmente o vinho suscita este contacto com pessoas, não é? Conhecendo nós enoturismos aqui em Portugal e fora de Portugal, eu acho que um dos elementos que nos diferencia aqui em Portugal é esta possibilidade do visitante, do turista, poder ainda contactar com o produtor, ou seja, este contacto humano com o criador do vinho, seja ele produtor, seja ele enólogo, é algo que existe aqui em Portugal e que é uma mais-valia. Se pudermos conseguir, se pudermos preservar esta relação, eu acho que isto é uma mais-valia, ainda para mais hoje em dia. A pandemia veio acelerar determinados movimentos que humanizam, que aproximam da natureza, enfim, e das origens, e esta relação com a origem do vinho nos seus autores, acho que é um elemento importante. Claro que não podemos perder de vista a noção da melhoria de serviços no enoturismo, mas nós hoje em dia aqui em Portugal conseguimos visitar produtores de topo. Eu não quero pôr nomes ou marcas, mas podemos visitar produtores de topo e ter um contacto com famílias. Claro que, óbvio que quando há uma dimensão do produtor, que é uma dimensão maior, não é possível materialmente alguém da família poder acompanhar, não é? Mas, enfim, é possível formar pessoas que dão esse acompanhamento de qualidade. Mas esta é uma dimensão que eu acho que ainda é singular. Eu não me recordo de ter visitado, enfim, na Argentina, ou em França, ou noutros países, Nova Zelândia, etc. Não me recordo de ter alguém da família, enfim, noutra situação muito particular, mas pelo menos se pensarmos em grandes nomes, alguns grandes nomes de vinhos aqui em Portugal, ter também a família a poder receber. Pedro, o que achas? Eu estou de acordo com... Antes de mais, António, também agradeço-te a ti pessoalmente e à Agave a oportunidade de podermos partilhar aqui ideias sobre o enoturismo, quer numa perspectiva internacional, quer como tu solicitavas também na perspectiva daquilo que é o enoturismo em Portugal. Tentando agregar um bocadinho àquilo que o João Nuno estava a dizer, realmente eu acho que isso é um elemento diferenciador, o facto de ainda haver famílias, e em alguns casos até também os enólogos, a poder receber os visitantes e terem uma experiência muito mais próxima daquilo que é a realidade, quer produtiva, quer também da história que está por trás do vinho. Todos nós sabemos que a história que está por trás do vinho é muito importante, e quando ela é personificada pelo dono, pelo ator principal, melhor ainda. O desafio aí, eu diria,
que será também a sustentabilidade desse modelo, não é? Porque eu vejo, como o João Nuno dizia, no caso das empresas de maior dimensão, no meu caso a Sograp, isso é impossível, ou ter a família, ou ter mesmo os enólogos, não é de todo possível ter a presença assídua dos enólogos. Não quer dizer que uma ou outra vez não possa estar, mas não é possível. Mas no caso dos pequenos produtores, é um desafio grande que temos para tornar isso como um fator diferenciador que seja sustentável. E eu acho que é de facto um fator diferenciador importante se ele se conseguir manter e ser sustentável. João Nuno, nós tínhamos também outro tema para falar sobre, e creio que seria melhor até começaste tu por falar nesse, que é a variedade das castas e do que nós temos, que é uma coisa realmente singular e que quando nós vamos pelo mundo fora, especialmente até nos países do Novo Mundo, nós ouvimos falar de 3 ou 4 castas, não ouvimos falar de mais. Não será exatamente a mesma coisa em Espanha e em França, mas em Portugal eu acho que isso de facto é um fator diferenciador. Mas eu deixava-te, João Nuno, falar um bocadinho sobre isso, tens ideias mais claras sobre esse tema do que eu. Eu acho que o tema das castas é um tema fundamental no enoturismo cá em Portugal, na enologia ou na viticultura. É uma revelação para quem nos visita e para quem gosta de vinhos. Perceber que Portugal tem pelo menos 250 castas identificadas, só na região do Douro há pelo menos 125 castas e outras regiões têm castas autóctones, claro. Essas castas são o ponto de partida para vinhos completamente distintos, até do ponto de vista da nomenclatura e da apresentação dos vinhos, quer dizer, os blends. Quando o mundo todo compra vinhos, ou enfim, através de determinadas regiões icónicas, mas essencialmente compra vinhos por castas, Portugal transforma isso numa oferta completamente distinta, e as castas aqui aparecem muitas vezes como em formato de field blend, por exemplo, ou aparecem aqui as castas como inspiradoras para novos produtores, para produtores criarem vinhos completamente diferentes. Há hoje muito esta cultura nas regiões portuguesas, ainda bem que o há, de recuperar castas que estão em perda e transformar essas castas em novos vinhos. E, portanto, para quem nos visita, a possibilidade de provar e conhecer castas completamente inéditas, que dão um caráter único aos vinhos, eu acho que é a primeira grande revelação. E quando chegam a determinadas parcelas de vinhas históricas no Douro, e estas parcelas conseguem ter 30 castas misturadas, enfim, porque há 80, 90, 100 anos era isso que se fazia. Isso era uma espécie de seguro para o produtor, não é? Ter várias castas e em função do ano umas davam mais do que outras, e portanto os vinhos são field blends em que não é possível identificar a casta, não é? Isto para alguém que conhece vinhos e de outras regiões, chega aqui e tem uma revelação completa, não é? E portanto eu acho que aqui a casta aparece não só na base da produção de vinhos originais, mas aparece, e eu acho que é interessante cá em Portugal, como uma espécie de banco, um banco que potencia vinhos do futuro. Ou seja, perceber que determinadas castas quase esquecidas estão hoje em dia a ser trabalhadas e provavelmente poderão estar na origem de vinhos do futuro. Eu acho que é das coisas mais interessantes, ou seja, perceber, começar a provar hoje o que pode ser um vinho que vai entrar no mercado daqui a 5 ou 10 anos, não é? Isto é quase como descobrir um ovo de um dinossauro e esperar que ele cresça para daqui a uns anos aparecer, não é? Portanto, eu acho que esta revelação toda de castas, das microvinificações que pelas mãos dos enólogos são feitas e que revelam vinhos completamente distintos de caráter, acho que é das coisas mais interessantes que nós temos, e isto é comum, eu diria que na maior parte das regiões, numa ou outra há mais densidade de castas, mas é uma característica nas diferentes regiões portuguesas. João, já agora, pegando nessa temática, é evidente que para nós somos muito sensíveis a esta questão da biodiversidade e de como é que é possível um território tão pequenino ter ao mesmo tempo tanta história, tanto capital simbólico, mas ter ao mesmo tempo também tanta diversidade, e por isso eu julgo que são 270 e tal castas autóctones já referenciadas,
como é que elas podem contribuir para esta diferenciação, para esta singularidade que pode ter o enoturismo em Portugal. E passava ao Pedro, sabendo que a Sograp tem feito algum trabalho neste levantamento, quer no Douro, quer no Dão, se este pormenor das castas não só é um diferenciador do negócio, porque amanhã podem ser feitos novos vinhos com novos perfis em cada uma destas regiões, mas é também um motivo de detonador desta aceleração do enoturismo cá. Enfim, é uma pergunta que o Pedro fez ao Nuno e que eu agora devolvo ao Pedro, é se este trabalho das castas é um trabalho de facto, ou por outra, se calhar sermos mais vastos, se este aproveitamento da biodiversidade portuguesa é um dos segredos da projeção do enoturismo em Portugal. António, eu respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que sim, e para além do ser um fator diferenciador para o enoturismo, também o é no mercado dos vinhos em geral. Eu acho que os americanos e o consumidor internacional em geral têm vindo a demonstrar um interesse acrescido em Portugal, quase que me arriscaria a dizer que Portugal está um bocadinho na moda, e passa um bocadinho por aí, ou seja, descobrirem vinhos com castas que nunca na vida ouviram falar, ouvir blends de castas que nunca se ouviu falar, e isso de facto tem trazido Portugal para as bocas do mundo e o enoturismo em consequência. Não te posso dizer que os nossos visitantes venham rigorosamente à procura disso, mas posso dizer com alguma segurança que os visitantes americanos, um bocadinho mais evoluídos, conhecedores de vinho, sim, vêm procurar e perguntam e estão interessados em saber que castas e em que região, que castas é que funcionam em cada região, e isso vem despertando algum interesse, sem dúvida. Mas agregando também um bocadinho ao que o João Nunes dizia há pouco, para além da diversidade das castas, Portugal tem uma peculiaridade muito importante e que talvez seja relevante. E o António também já tocou no assunto, que é, nós num território tão pequeno, para além de ter muitas castas, temos regiões muito diferentes. Ou seja, um visitante internacional vem para Portugal, para o Porto, para Lisboa, pega num carro e em meia dúzia de dias vê 15 regiões diferentes. Isso é uma diversidade extraordinária que eu acho que não é fácil encontrar em nenhum outro lugar do mundo. E realmente as regiões são diferentes. Ver uma região dos Verdes ou uma região do Alentejo são coisas completamente distintas. E essa curiosidade, por exemplo, ainda agora há pouco tempo, acho que se mostra bem, aquele Gordon Ramsay, aquele cozinheiro-chefe inglês, que está a fazer agora umas filmagens em Portugal para agora já não me lembro bem qual é o canal americano, mas é um canal importante, e ele precisamente foi à região de Colares, e o motivo era fazer vinho em areia, com estas castas que eu nunca tinha ouvido falar e nem sei pronunciar o nome disto. Pronto, isto revela também o interesse, de facto, que Portugal está a demonstrar na comunidade internacional do vinho, e que acho que é um fator de diferenciação que nós temos que potenciar e explorar, e não tenho dúvidas que é uma coisa interessante para os conhecedores do vinho e para os visitantes internacionais também, sem dúvida. Muito bem, Pedro, obrigado. João Nuno, nós falávamos um bocadinho deste elemento diferenciador muito importante, que é a nossa biodiversidade, estas regiões, que ainda por cima podem ter um storytelling, já lá vamos aos storytellings, mas que é de sermos as regiões demarcadas e regulamentadas mais antigas do mundo, e podermos ter esta ideia que o Pedro traz, eu acho extraordinária, que é podermos estar a provar na região dos vinhos verdes o avesso de Covela, e a 30 km ao lado temos vinha com benefício do vinho de Porto, não é? E por isso esta proximidade é uma coisa que deve ser única, e admito eu, no mundo. O João Nuno, para além desta proximidade, falava também das formas de mobilidade. Não será esse também um elemento altamente diferenciador e muito interessante, que é o de podermos ter mobilidades, também elas genuínas, autênticas,
que nos fazem rememoriar um passado mais calmo, mais tranquilo, onde o território pode ser melhor visto, onde o rio ganha uma evidência diferente. Estou a falar, claro, dos barcos e dos comboios. O que é que isto pode significar nesta diferenciação? António, eu estou totalmente de acordo. A noção de enoturismo é uma noção que não se limita à visita àquele local. É mais uma experiência de território, ou seja, quem visita, um enoturista procura, seja num fim de semana, seja numas férias, enfim, na sua viagem, ele procura uma experiência. E na experiência, para a experiência contribuem diferentes fatores, além o vinho obviamente está na base do enoturismo, mas a descoberta de elementos da natureza, enfim, da cultura, a própria forma de viajar contribui para essa experiência, para essa originalidade. E aqui em Portugal não há dúvida que o Douro, pelo facto de ter o rio, não é? É uma região que, para além de ter uma ou duas regiões de vinho, ou três até, enfim, vou pensar aqui no vinho verde, mas depois na região de Marcada do Douro e, enfim, do Távora Barosa, que também está ali próximo, ou seja, permite-nos, através do rio, chegar a estas regiões, mas é efetivamente um meio de transporte que permite uma experiência excepcional. A ideia de nós podermos alugar um barco na Régua, no Pinhão, no Douro local, e daí partir para uma quinta, onde chegamos de barco, podemos ancorar e fazer uma visita, sair da quinta e ir para um restaurante almoçar, e terminar finalmente indo até uma pequena vila onde há um hotel simpático e onde ficamos a dormir, ou onde há um turismo local. Isto é possível no Douro e, portanto, um dos fatores de sucesso no Douro, aliás, é curioso até que em alguns países o Douro teve grande notoriedade por ser um destino de turismo de rio, não é? de cruzeiro. Não vou pensar só apenas, obviamente, nos grandes cruzeiros, mas, quer dizer, como destino, como destino de cruzeiros de rio, o Douro ganhou grande notoriedade e, portanto, a experiência aqui no Douro é única. Eu não conheço nenhuma outra região do mundo em que eu possa andar de barco desta forma, mas que para além do barco eu possa combinar com o comboio, não é? Porque em alguns locais, em alguns pontos de contacto, junto ao barco, à estação do barco, eu tenho uma estação de comboio e posso entrar num e sair noutro. E chego ao fim, se for preciso, faço um passeio a pé, fantástico, com aquelas paisagens, e se quiser termino o dia de bicicleta. Estás a esquecer da estrada entre a Régua e o Pinhão, que é considerada a estrada mais bonita e agradável do mundo para conduzir. Exatamente. Eu não estou a falar do automóvel, mas se quiséssemos falar, íamos acrescentar isso, não é? A 222, que não recomendo para bicicleta, por exemplo, não é? Mas que para carro é realmente excepcional. E, portanto, aqui o Douro mostra aquilo que é uma coisa única no mundo, que é as formas de poder viajar para conhecer vinho, formas completamente diferentes, em que a experiência do vinho é acompanhada por meios de transporte originais e únicos. Aliás, o barco Rebelo, eu acho que é um barco épico, não é? Se nós o trabalhássemos mais do ponto de vista de explorar o que foi o passado do barco, o que é que ele encerra do ponto de vista da história do Douro, é uma verdadeira epopeia o que se fez no passado com o barco Rebelo. Eu tenho uma ideia de que isto poderia ser mais trabalhado aqui na região, ou seja, puxar mais pela importância do Rebelo enquanto barco do passado. Deixa-me interromper. Já agora, antes de passar ao Pedro, desculpa lá, mas não resisto a dizer que eu tive uma experiência, aliás já tive essa experiência várias vezes, mas em barco de competição só tive uma vez. E ganhamos. Foi a única vez que a Sandman, do Grupo Sobrado, ganhou a regata. E então, na regata, ia uma cadeia de televisão, não, na regata não, no nosso barco, ia uma cadeia de televisão alemã, que o Jorge Sandman colheu no barco, e tivemos a imensa sorte, porque, enfim, aquilo tem um bocadinho a ver com os ventos, com as marés, com aquelas coisas. Nós, a única ginástica que fizemos, como vocês imaginam, foi o nosso braço direito, para quem é destro, entornar o copo para dentro da garganta. O resto foi tudo feito
Está lá por um senhor que andava com o barco muito bem. Mas isto para dizer que, apesar de tudo, já há uma regata anual dos barcos rebelos, feita pela Associação de Empresas de Vinho do Porto, que de resto é associada à Agavi, e que tenta, de facto, fazer essa grande promoção do icónico Rebelo, não é? Pedro, eu agrego, só para dizer esta... Agrego o que ia dizer, era só uma nota na linha do comentário do António, que hoje mesmo, ou ontem, salvo erro, saiu uma resolução da Assembleia da República a recomendar ao Governo que salvaguardasse a existência e a prevalência no tempo dos barcos Rebelo do Douro. Coisa curiosa, estavas a dizer isso, mas ficas a saber que a Assembleia da República tem a mesma preocupação. Olha, Pedro, eu acho que isso é uma excelente notícia, antes de mais, porque as pessoas não fazem ideia o que custa manter um barco Rebelo durante o ano, e por isso, para que isto seja de facto um diferenciador icónico, como o João não preconiza, e como eu acho que pode ser, pela história que tem, até pela beleza estética que uma regata daquelas, eu já vi muitas fotografias daquelas velas com as diferentes marcas das casas de vinho do Porto, e acho extraordinário no meio do Douro o que aquilo pode fazer no imaginário de um turista, não é? E por isso acho que se há dinheiro bem empregue é aí, na preservação desses ícones. A resolução vai precisamente nesse sentido, de apoiar as empresas e as pessoas para poderem manter os barcos rebelos. Vai precisamente nesse sentido. Muito bem. Já agora mudando de eixo e começando pelo Pedro, nós, para além desta questão, já falamos um bocadinho da biodiversidade, já falamos um bocadinho desta maneira única de nos movermos nos territórios e desta proximidade que temos. Abordamos, mas ainda não falamos tanto, de duas outras coisas, que eu gostava de ouvir a opinião do Pedro e a opinião do João Nuno, como outra vez como elementos diferenciadores do nosso enoturismo e potenciadores do nosso enoturismo. Uma delas são as formas de vinificação. Estava-me a lembrar de coisas tão interessantes como os lagares do Minho ou do Douro e as talhas do Alentejo, e por isso tentar perceber em que é que uma experiência motivada por essa imersão em técnicas tão antigas e tão convivenciais pode gerar em quem nos visita, não é? Por um lado. E por outro lado, esta ideia do storytelling. Nós tivemos cá a Maria João Almeida noutra das, que é, como sabem, presidente da Associação de Enoturismo, noutra destas nossas web talks, que nos dizia da enorme importância de nós podermos profissionalizar. Há pouco o Pedro dizia que empresas da dimensão muito grande da Sograp têm dificuldade em ter os seus donos a contar a história na primeira pessoa, não é? Este enoturismo de família contado na primeira pessoa parece-me importantíssimo. Mas ela dizia que era muito relevante nós podermos formatar os storytellers das regiões, por isso. O lagareiro, aquele homem mais ligado à quinta, aquele homem mais ligado ao território, que nasceu lá, pode contar as histórias, como é que isto pode ser formatado, e por isso ouvir o Pedro um bocadinho sobre estes dois diferenciadores, as formas de vinificação por um lado, e um storytelling um bocadinho, sem retirar a genuinidade do storytelling, um bocadinho mais profissionalizado, ou pelo menos mais formatado, como diferenciador deste enoturismo. António, eu diria que em relação às diferentes formas de vinificação, eu acho que de certa forma Portugal foi um dos precursores dos vinhos fortificados, não é? Com o vinho do Porto. E eu parar a fermentação, ou seja, isso é um tema que de alguma forma nos é caro aos portugueses e que de alguma forma também suscita muito interesse nos nossos visitantes, e é uma forma de vinificação que se calhar nós devíamos explorar um bocadinho mais para explicar aos visitantes porque eles interessam. A interrupção da fermentação, as razões históricas, todos nós sabemos que também há aí um storytelling que tem a ver com as exportações para o Reino Unido e a razão de ter iniciado
o corte na fermentação, e por isso estou de acordo, acho que isso é um ativo que nós temos e que também o devemos procurar nesse binómio de uma forma diferente, verificar e também com storytelling associado. Eu não posso estar mais de acordo também com a Presidente da APENO no que diz respeito ao storytelling. Eu acho que nós temos muita base para ter storytellings robustos. Então, no Douro, em particular, temos, sei lá, desde as figuras da Dona Antónia, Barão de Forresta, ou seja, temos tanto storytelling por trás que eu diria que não estamos a aproveitar devidamente e que o podemos fazer. Temos um manancial histórico enorme, desde logo, eu penso, António, há pouco já tinhas falado também de ter sido, se não a primeira, das primeiras regiões demarcadas do mundo, toda a própria formatação da região com a lei do terço, são tudo, é um storytelling que, sem complicar muito, porque não nos podemos esquecer que a grande maioria dos visitantes do vinho vêm pela experiência e querem coisas simples, também não querem nada, não querem uma aula universitária, salvaguardando umas pequenas franjas de visitantes que tecnicamente querem saber e estão muito interessados na história, mas de facto o storytelling é algo que nós podemos e devemos trabalhar melhor, porque de facto temos ativos que nos permitem ter um storytelling muito genuíno. Para dar um exemplo, eu lembro-me que quando estive mais pela América do Sul, quer na Argentina, quer no Chile, eu diria que isto também acontece um bocadinho até nos Estados Unidos e na Napa Valley, eles de qualquer coisa fazem um storytelling absolutamente fantástico. E quando nós, europeus, chegamos lá, percebemos que eles fazem a história do nada, quer dizer, eles do nada criam uma história e o que a gente assiste é os visitantes internacionais todos a abanar com a cabeça e gostar muito. Quando nós, em Portugal, eu diria na Europa em geral, mas em Portugal particularmente, temos todos os ativos, todo o conteúdo para poder fazer histórias que vão deslumbrar os visitantes internacionais. E não temos sido muito artistas nisso, provavelmente porque nós damos por garantida a história, não é? As pessoas passam pelas nossas regiões, veem as coisas antigas, damos por garantido. Mas é preciso contar, é preciso, e isso ajuda-nos a valorizar muito o património e o grande ativo que nós temos de storytelling para poder proporcionar aos nossos visitantes, sem dúvida. Muito bem, João Nuno, já agora, nestas duas vertentes da vinificação, o João Nuno tem uma experiência riquíssima que é a de, através da Vinitur, levar mesmo as pessoas às diferentes regiões. E por isso ele, mais do que ninguém, sabe perceber o que é que as pessoas valorizam mais, não é? E por isso eu perguntava se nestas duas áreas de uma profissionalização maior, quer dizer, sempre que não conseguirmos um storytelling na primeira pessoa, que eu acho que é uma das vias, um storytelling de família, eu acho que as pessoas se sentem mais aconchegadas, não é? Mas sempre que isto não for possível, pela dimensão e pela... Eu sei que há um esforço muito grande, por exemplo, da família Sogrado em estar presente, e sei até, por exemplo, quando foi o ano passado o lançamento do Barca Velha, fizeram eles próprios convites em que eles apareceram na primeira pessoa, mas é evidente que se estivessem a receber sempre na primeira pessoa não conseguiam ser omnipresentes. Nas quintas mais pequenas isso é possível, mas nestas quintas grandes a profissionalização do storytelling poderia ser interessante. Que experiências é que o João Nuno tem e o que é que preconizava para isto, quer nas formas de verificação, quer na profissionalização do storytelling? Eu concordo em absoluto com o que o Pedro diz, porque nós damos por assumidos determinados ativos, como ativos patrimoniais, ativos não imateriais que temos, damos por assumido e achamos que temos isso e temos essa originalidade, ela por si vale só. E não é bem assim. Eu acho que a comunicação, o storytelling e a comunicação de determinados pontos, aspectos do nosso enoturismo, acho que seriam fundamentais. Há bocado falamos do Rebelo, mas esta questão da vinificação, dou só dois exemplos, os lagares e as talhas, não é? Os lagares um pouco por todo o país, talvez mais a norte. Eu próprio me recordo, numa pequena propriedade que temos de família
em Arcos de Valdevez, desde os meus 5 anos, ou coisa parecida, as férias de setembro eram a ajudar o meu pai a fazer vindimas, a pisar uva nos lagares, não é? E era assim que se fazia o vinho verde tinto, carrascão e fora e tal. Portanto, o vinho verde ainda tem esta tradição. Hoje em dia o vinho verde tinto é menos expressivo, enfim, do ponto de vista do enoturismo. O vinho verde branco está muito mais divulgado, ainda que o tinto agora comece a retomar. No Douro, quando mostro fotografias a clientes estrangeiros sobre a pisa no lagar, eles acham que aquilo é uma fotografia tirada para o catálogo do turismo, acham que aquilo é uma coisa que já não existe, é uma produção fotográfica, não é? E quando eu lhes digo que aquilo ainda é real winemaking, eles duvidam, e eu até lhes explico, não, isto aqui nas grandes marcas, os melhores vinhos são feitos desta forma, sejam vinhos do Douro ou vinhos do Porto, a extração a pé ainda é muito notada. Claro que hoje em dia os robôs substituem a pisa a pé, mas quer dizer, existe ainda isto e portanto este conhecimento é interessante. O equivalente, enfim, há lagares também no sul do país, no até ao Alentejo, mas o que o Alentejo depois tem de particular e que começa a influenciar outras regiões também são as talhas, não é? Aliás, hoje em dia a argila é um elemento também muito utilizado, que os enólogos utilizam cada vez mais na vinificação. Há, enfim, noutros países, enfim, desde a Geórgia, Itália, Espanha e outros países têm argila em diferentes formatos, talhas ou ânforas, etc., para vinificar, mas a talha do Alentejo, e eu fico às vezes impressionado, toco naquelas talhas do século XVI, algumas 17, 18, imaginar que elas existem há 4 ou 5 séculos, enfim, aquele modelo, aquela forma foi introduzida pelos romanos, mas quer dizer, aquela forma de vinificar é única, as talhas são incríveis. Eu outro dia dei-me ao trabalho de gastar uns dias atrás do artesão perdido, não é? Um homem que fizesse ainda aquelas talhas, porque eu achei que era interessante ir à origem. Não consegui ter a matéria acabada. Se alguém que nos está a ouvir souber de algum artesão que faça essas talhas, eu acho que era um elemento interessante de perceber na origem, não é? Que essas talhas ainda podem ser feitas e hoje em dia, aliás, têm mercado. Os enólogos hoje em dia vemos, até na região dos vinhos verdes, existem vinhos feitos em talha, portanto a argila acrescenta aos vinhos, sem dúvida nenhuma. Mas consegui manter esta tradição das talhas, não apenas como passado histórico, mas como uma tradição que hoje em dia é retomada por enólogos de ponta, por produtores de alto nível para produzir vinhos. Eu acho que é excepcional e é uma origem para storytellings incríveis, não é? Acho que isto podia dar origem a filmes excepcionais e inéditos. Muito bem. Se pudesse, deixa-me agregar só aqui um tema que me parece também relevante, que é totalmente verdade ou seja, a autenticidade, a genuidade de fazer vinhos em lagares e com as talhas. Mas nós temos que também saber implementar o justo equilíbrio entre mostrar o que são métodos artesanais e que preservamos e que dão bons vinhos, mas não ter vergonha de mostrar as cubas da Assinox que estão ao lado, porque nós sabemos que os vinhos bem feitos também têm que ter a tecnologia e também têm que ter estas componentes mecânicas modernas. Eu acho que nós passamos por uma fase em Portugal de quase que esconder a parte das adegas, onde se vê as prensas mecânicas, as prensas modernas e as cubas, e saber aqui um justo equilíbrio entre mostrar aquilo que são métodos tradicionais de fazer vinho e que resultam e que são bons e que produzem bons vinhos, conciliando isso também com as novas tecnologias, os novos equipamentos, e não temos que ter vergonha disso. Eu acho que isso só nos dá credibilidade e por isso também acho que é um tema importante a ter em conta quando também mostrarmos os nossos ativos, as nossas propriedades, as nossas adegas. Já agora, Pedro, aproveitando, estava a lembrar de se há um grupo que tem uma experiência antiga de enoturismo, é o Grupo Sobrado. E estava-me a lembrar do caso da Quinta do Seixo. A Quinta do Seixo é uma quinta que já há muitos anos, muito antes de qualquer outro,
fazia programas de etnoturismo, teve a ousadia de ter centros de visitas. A minha pergunta é, qual é esta experiência no grupo? Como é que vocês veem a projeção desta experiência? E o que é que falta a Portugal, no fundo, e esta era uma pergunta depois para os dois, o que é que falta a Portugal para entrar nas grandes capitais, no circuito das grandes capitais do vinho? Estou-me a lembrar, enfim, da tua experiência na Argentina, mas também dos grandes vinhos, das grandes cidades francesas, como Bordeaux, enfim, de outras espanholas, etc, etc. O que é que falta ainda a Portugal? Mas, em primeiro lugar, o que é que foi esta experiência e como é que vocês a projetam da Quinta do Seixo, tão visionária e tão pioneira que tiveram no Douro? Olha, essa pergunta é tão interessante como abrangente, por isso eu vou tentar responder, e começando pela Quinta do Seixo e pegando nas palavras que dizia de ser visionário. Eu acho que aí há que fazer jus a Salvador Guedes, porque já há mais de 20 anos, o Salvador Guedes tomou a iniciativa: eu vou fazer um enoturismo no Douro, quando não havia enoturismo em Portugal. Provavelmente poderia já haver qualquer coisa no Alentejo, mas tudo ainda muito, muito no início, mas no Douro não havia nada. E ele tomou essa iniciativa, e eu lembro-me bem, porque na altura estava envolvido mais na gestão e no management da empresa, concretamente controle de gestão. Eu lembro-me bem da equipe toda de gestores da Sogrado dizer que aquilo era uma loucura, fazer um investimento daquela dimensão no Douro, onde não ia ninguém, onde não aparecia ninguém, onde não havia acessos, não havia hotéis, não havia nada, que era uma loucura. Eu lembro-me bem que Salvador, não, mas é assim, é para aqui que nós queremos ir. Salvador já também com uma visão muito mais internacional que qualquer um de nós, mas foi o visionário e vamos para a frente. Eu lembro-me bem até uma história engraçada da Quinta do Seixo, que nós resolvemos fazer a adega, reformular a adega toda e incorporar um centro de visitas pela primeira vez. Eu lembro-me bem que o nosso projeto inicial renovava a adega toda e basicamente a adega estava virada ao contrário, ou seja, em vez de estar virada para o Rio Douro, a parte dos centros de visita estava virada para o Vale de Trás. E então, mas nós, muito naquela lógica produtiva, não é? Ver o projeto numa lógica produtiva, não na lógica do visitante, porque não tínhamos de facto experiência nenhuma, e a coisa estava a avançar. Eu diria que o projeto já ia a meio, e eu lembro que Salvador não estava confortável com aquilo, lembro-me bem, e então nós tínhamos também recentemente comprado a Finca Felizman na Argentina, onde o enoturismo já estava mais desenvolvido, e inclusivamente recuperamos também a adega que tínhamos na Argentina e incorporamos também um centro de visitas. Então trouxemos o arquiteto, o Salvador trouxe o arquiteto da Argentina, e ele chegou lá, em 3 tempos virou o projeto ao contrário, ou seja, a obra já ia a meio, os engenheiros tudo para trás, para a frente, viraram tudo ao contrário, e pronto, e saiu o projeto que está hoje, que obviamente está virado para o Rio Douro, a zona de visitantes e a sala de provas, e por isso acho que foi uma história interessante, e dentro da empresa também nos mudou o mindset, que, ou seja, nós até aí, adegas e centros de visitas era na ótica do produtor, a partir daí começamos a perceber que se há um centro de visitas tem que ser na ótica do visitante, do consumidor. É muito interessante. E também o projeto foi visionário na medida em que nos primeiros 5 anos aquilo não aparecia lá ninguém no Douro, não é? Ou seja, tínhamos uma estrutura, tivemos o compromisso desde o início de ter aquilo aberto o ano todo, mas foi duro, demorou uns anos para aquilo começar, eu diria até, a ser autossustentável. Hoje em dia não há dúvida que já o é há bastante tempo, e é uma aposta claramente ganha, fomos pioneiros, acho que a Quinta do Seixo continua a ser uma referência no Douro. Evoluindo um bocadinho na tua pergunta, como é que Portugal pode passar a ser uma das referências mundiais em enoturismo? Eu diria que em Portugal há 2 regiões que têm esse potencial, eu diria, natural, e no caso dos vinhos verdes, mas com uma dimensão muito mais reduzida, mas o Douro e o Alentejo são claramente aqueles que têm mais potencial. O que é que falta, principalmente no Douro? Falta-nos, do meu ponto de vista, 2 coisas importantes. Por um lado, massa crítica, ou seja, precisamos que haja mais enoturismos de qualidade,
ou seja, temos muitos pequenos, mas temos poucos de nível internacional, eu diria. Precisamos de mais hotelaria, porque não podemos querer que as pessoas vão lá e depois as pessoas vão lá e não têm onde ficar, ou chega ao fim da tarde, às 6h30, 7 da tarde, e não têm o que fazer. Por isso, temos que ter ali mais massa crítica. Isso leva-me também a outro tema que me parece muito relevante, que é o tema do serviço. A experiência que me diz das operações que eu conheço, e agora se calhar vão focar um bocadinho na Argentina, no Chile, em Espanha e em França, o que eu vejo que eles têm de diferente em relação a nós, claramente, é os níveis de serviço que nós damos aos nossos visitantes. Quer o serviço do vinho, propriamente dito, o saber explicar o vinho, a formação em línguas, a formação em restauração. E eu acho que aí Portugal tem uns passos ainda a dar. Eu vejo Espanha, Argentina e França ainda uns furos acima em termos de serviço comparado com Portugal. Apesar de termos até menos operações de enoturismo, eu acho que os ativos em si, o terroir, a localização, nós em Portugal não temos nada que fique atrás do que tudo o que eu vi em França, do que eu vi na Argentina e em Espanha, que são os que eu conheço melhor. Claro que em França temos a questão dos châteaux, que é sempre um apelativo adicional, mas nós temos também propriedades muito bonitas, temos o próprio Douro Património Mundial também, acho que ajuda muito. Mas, grosso modo, é a massa crítica que teremos que trazer para as regiões, principalmente o Douro e o Alentejo, e a questão do serviço. Temos que evoluir aí. Claro que temos já coisas boas e temos com bom nível de serviço, mas em termos médios e geral, acho que é uma aposta que ainda tem que se fazer. Acho que tem que passar pelos institutos politécnicos, do turismo, pela universidade, e há aí apostas importantes a fazer, também nas línguas, que também é importante, especialmente no Douro. E pronto, resumidamente, respondendo à tua pergunta em termos daquilo que Portugal pode fazer ainda para ficar no mapa definitivamente, acho que passa um bocadinho por aí. João Nuno, agora o perito do turismo de Portugal, o que é que diz acerca disto? Eu ia acrescentar, concordando com o Pedro, que ao serviço seria importante densificar as experiências, aquilo que se designa por animação turística em geral, não é? Eu aqui dou um exemplo de um evento que decorreu exatamente na Quinta do Seixo, ano passado, no final do verão, que foi um espetáculo de jazz ao fim do dia, ao entardecer, com um jantar, e eu até já troquei com o Pedro aqui algumas ideias de que isto poderia ser desenvolvido, e portanto aqui a combinação de paisagens únicas com música, não sei se o melhor é o jazz, provavelmente, mas enfim, estou a pensar em outros tipos de música que possa ser utilizado. Eu já assisti também numa Quinta do Douro a um concerto de música clássica, ao fim do dia ao ar livre, que foi uma coisa deslumbrante, não é? Aquele silêncio do Douro e a música clássica, uma orquestra de música a tocar, foi excepcional. E, portanto, mas a música é apenas um dos elementos. Eu acho que o Douro começa a dar passos, aquele evento de música que se organizou ali junto a Cambres, junto à Régua, suponho que ano passado não foi, mas há 2 anos, é mais um exemplo, mas eu acho que é necessário densificar e os produtores de vinho poderem ter experiências também mais diversas, não é? Eu acho que aqui o produtor, o local de enoturismo tem que ser visto como um centro de animação. O centro de animação, o enoturismo evolui em 4 fases. A primeira fase é o taste, a segunda é o eat, taste no sentido de prova, o eat no sentido da alimentação, ou seja, conseguir oferecer serviços de alimentação qualificando. Há depois uma terceira fase, que é a fase de alojamento, enfim, e aqui o próprio local pode ser ou a região
têm que ter alojamento, e há depois uma quarta fase, que é a fase do entretenimento. Eu acho que o estádio superior das regiões de turismo tem que ser o verdadeiro entretenimento, ou seja, a região tem que ser vista como um local que acolhe, que entretém no sentido de fazer com que a estadia média seja uma estadia longa. Não é? Eu outro dia analisava dados, por exemplo, de Espanha, de La Rioja, e La Rioja é das regiões de Espanha que, apesar de ser, em termos de número de turistas pequena, consegue ter das maiores estadias médias. Não é? Nós aqui no Porto, recordo, há pouco tempo ainda estávamos a tentar chegar às 2 noites de estadia média na cidade do Porto. Não é? Neste momento não sei exatamente quais são os números, mas quer dizer, eu acho que o vinho aqui tem que ser visto como um entretenimento, ou seja, o Douro, mas o Alentejo e outras regiões, o Dão está a fazer um trabalho excepcional, aliás, como a Bairrada também, acho que têm que ser capazes de densificar o número e o tipo de experiências, desde experiências de natureza, pé ou de bicicleta, ou mais radicais, até experiências de cultura, enfim, de música ou outras, literatura, e que possam fixar as pessoas em aspectos que não sejam apenas o vinho. O vinho está na origem, mas os aspectos complementares ao vinho são fundamentais. E, portanto, eu acho que esta densificação, para além do serviço, mas esta densificação de experiências, é algo que eu acho que está a acontecer também, mas temos que ter a noção que é por aí o caminho em relação ao enoturismo. Muito bem, eu concordo em absoluto. Acho é que deve haver um compromisso grande entre as políticas públicas, por um lado, as autarquias, que eu acho que estão muito hoje despertas para este tipo de desafios, e por isso para uma integração e uma qualificação dos seus conteúdos, e os agentes económicos. Sem agentes económicos, de facto, não conseguimos ir lá. Entramos numa fase final da nossa conversa, que vai muito boa. Quando a conversa é boa, o tempo passa depressa, e normalmente reservamos para algumas perguntas que eu vou verificar. As pessoas são normalmente, o que é que eu estou a ver aqui? As pessoas são normalmente muito frívolas, e o que verdadeiramente querem saber do Pedro e do João Nuno, imagino que, recorrendo à muita experiência que o Pedro tem como globetrotter do mundo e de ter estado em vários espaços do mundo e estar muito dedicado a esta área do vinho, e de João Nuno fazer disso nos últimos anos uma profissão, não é? A pergunta que eu vejo aqui com mais recorrência é se tivessem que recomendar um destino, uma quinta, como perguntam aqui, ou uma região portuguesa para podermos visitar, ou para uma experiência nesta área do enoturismo, é evidente que aqui o Pedro vai ter dificuldade em não ser faccioso, não é? Mas qual seria, a pergunta é, eu estou a passá-la como ela chegou, a pergunta é qual seria a quinta ou a região que recomendariam para uma imersão, para uma primeira imersão no enoturismo. Começo pelo João Nuno para dar tempo ao Pedro de imaginar. Já agora, se tivessem uma experiência nacional e uma internacional, não faz parte da pergunta, mas agora é um acrescento meu, se tivessem uma experiência, porque eu acho que conheço muitas coisas já em Portugal, sou um privilegiado desse ponto de vista, não só tive uma educação rural, como tenho muito gosto em viajar pelo país e tenho tido muitas experiências muito diversas e tenho assistido a este movimento muito interessante de crescimento do enoturismo, mas estou sempre também à procura de uma experiência internacional e por isso já agora à experiência nacional da Quinta e da região juntaria a vossa sugestão para uma experiência internacional da Quinta ou da região. Começo pelo João Nuno. Eu não consigo dar uma só, porque quer dizer, eu acho que aqui uma vai puxar a outra, não é? Mas eu diria que do ponto de vista de experiência, acho que esta noção de litoral e interior, quer na zona mais norte, ou seja, estou a pensar
no Douro com a região do vinho verde, quer no centro, estou a pensar no Dão, com a região de Bairrada mais litoral, ou a sul, a região do Alentejo, com ligação ao litoral, aos vinhos da Península de Setúbal. Portanto, esta ligação eu acho que é a viagem de sonho de qualquer enoturista. Não é? Primeiro porque a paisagem e a natureza de uma e outra complementam-se, não é? Mas eu acho que a natureza nos deu, a natureza é sábia e deu-nos isto que é extraordinário, que é no interior que se fazem os vinhos mais profundos, os vinhos mais estruturados, os vinhos mais concentrados, que é também nesse interior que há os produtos que pedem esses vinhos. Estou a pensar nas carnes, estou a pensar nos queijos, no tipo de gastronomia mais condimentada, que liga bem com esses vinhos. E depois no litoral, quando chegamos ao litoral, e imaginando-me aqui a viajar do Douro, depois de ter provado os reservas do Douro e os vinhos do Porto, os tawnies e os vinhos, etc., chegar depois ao litoral e ter, com a brisa marítima, que refresca as vinhas e que permite vinhos aromáticos, conseguir que esses vinhos que estão próximos do mar combinem com o peixe e o marisco que vem do mar. E, portanto, eu acho que esta ligação do litoral com o interior, nós conseguimos encontrar no norte, entre o Douro e o vinho verde, mais no centro, para imaginar-me vir do Dão, ir até à região da Bairrada e aproximar-me ali do litoral da Ria de Aveiro, ou então encontrar esta ligação também, vindo do interior do Alentejo, dos vinhos profundos da Marleja, e passando pela Vidigueira, e indo, enfim, ou então de Porto Alegre, também aquela região fresca, e chegando ali à região de Sesimbra, Setúbal, Comporta também. E, portanto, eu acho que quem quiser viajar para vinhos, que trabalhe estas ligações de litoral e interior, e veja o que a natureza sábia nos deu de bons vinhos que ligam com as boas comidas em cada uma destes duetos litoral e interior. Excelente, João Nuno. Antes de passar ao Pedro, complemento a pergunta, o João Nuno referiu-a, por isso já não a vou devolver ao João Nuno, até pela adiantada hora, que é a importância que também tem ligar este enoturismo a uma gastronomia de verdade, não é? Uma gastronomia também ala autêntica e também ala regional. Por isso, que regiões e que destinos recomendarias e qual a importância que uma ligação do vinho e da gastronomia podem ter? Eu já tenho pouco tempo, mas vou procurar ser sintético e obviamente não vou aconselhar quintas ou adegas onde visitar, porque felizmente eu dentro da Sograp poderia ter muito para aconselhar, mas vou-me abster disso e vou responder mais uma perspectiva de, eu pessoalmente gosto muito de sentir a região, o vinho, a terra, o sítio, mais até do que a própria adega e do que a própria instalação, gosto de sentir o sítio. E eu diria que, daquilo que eu conheço, é onde eu sinto mais genuinamente que estou no meio do vinho, estou a viver a cultura do vinho, e eu quase que diria, há 3 sítios no mundo onde eu sinto mais isso. Sem dúvida o Douro, eu não tenho dúvidas do Douro, em particular o Douro Superior, onde eu sinto o Douro agreste, duro, e as vinhas, o calor, o frio, gosto, acho que recomendo para visitar. É pena que no Douro Superior não haja muito em termos de adegas e de hotelaria para ficar, mas é uma região que eu aconselho vivamente a ir, sente-se genuinamente. Eu diria também que a Rioja é uma localização também fabulosa, porque para além da vinha, ali num raio de 200 km tens um mundo para ver tudo à volta do vinho, e com experiências de todo o tipo, desde a hotelaria ligada ao enoturismo, a gastronomia. Eu diria, quase que me arriscaria a dizer que é dos melhores sítios do mundo onde a gastronomia está associada ao enoturismo. Na Rioja é absolutamente fantástico. E depois eu fico na dúvida, há 2 regiões da Argentina que eu também recomendo vivamente, nesta perspectiva que eu dizia. Uma é Tupungato, em Mendoza, que acho que é uma coisa fabulosa, com aquele cenário dos Andes por trás, aquilo é uma coisa absolutamente fantástica. E também há uma região muito pouco conhecida e que se calhar, e que também é fantástica, que é a região de Salta,
mais a norte, junto da fronteira com a Bolívia, na Argentina, que também é uma região de contrastes incrível. A gente passa de deserto, de montanhas tipo Grand Canyon, parecidas nos Estados Unidos, para de repente a terra em vinhas. Tem algumas operações de enoturismo absolutamente fabulosas, com uma gastronomia fantástica. Por isso, eu ficar-me-ia, se tivesse que eleger, por estas 3 zonas: o Douro, a Rioja e a Argentina. Estou a nomear 2, até algo distantes, mas também incríveis, que eu aconselharia a visitar. Muito bem, são nesta altura, eu ainda vou passar ao João Nuno, porque eu queria dizer qualquer coisa, mas estão nesta altura 18 horas em ponto. O João Nuno disse-me que tinha outros compromissos a seguir, e todos temos. Vou dar uma última palavra aos dois, se quiserem dar uma despedida, e agradeço a todos os participantes, agradeço em especial a estes 2 grandes conhecedores, ou 2 grandes senhores dos territórios do vinho e das experiências do vinho, a vossa presença tão amável que tiveram nesta web talk. João Nuno. António, eu acho que esta é uma conversa que iniciamos hoje. Acho que fica aqui o desafio para juntarmos isto em formatos até físicos, em algum jantar da Agave, e trabalharmos isto e conversarmos mais. Fica prometido. Eu despeço-me, António e Pedro, só antes, eu concordo inteiramente com as opções do Pedro em relação às regiões, e eu aqui acho que realmente o Douro é imprescindível no cardápio de qualquer enoturista. Eu completaria aqui com a Borgonha. Eu acho que a Borgonha é um elemento essencial para se conhecer. Qualquer enoturista esclarecido não pode prescindir de conhecer a Borgonha. A Borgonha marca e faz parte de qualquer viajante de vinho, o conhecedor ou apreciador de vinho esclarecido. É uma região muito especial, mas que eu colocaria no roteiro também. Um abraço aos dois. Ok. António, eu agradeço também muito o vosso convite, e deixa-me dizer que a sensação com que eu fico foi que começamos a puxar um fio e a meada feminina. Por isso, estou como o João Nuno, estamos disponíveis, se quisermos, e depois prolongar isto noutros formatos, estou inteiramente disponível também. E com muito gosto. O João Nuno sabe que temos um formato chamado Ideias à Prova, onde provavelmente vamos conseguir, de uma forma presencial, mais viva, mais amiga, mais próxima, vamos conseguir prolongar esta boa conversa. Muito obrigado aos dois e muito obrigado a todos que nos assistiram. A próxima edição do Turismo e Qualificação vai se realizar 2 a 15 dias, por isso aguardem para a nossa convocatória. Muito obrigado. Obrigado.